Eu tinha uma mensagem no coração para esse dia, mas lá em Poços de Caldas, visitando os meus sogros, saí para caminhar pela manhã e o Senhor me deu esta palavra que eu quero compartilhar. Então, Deus tem algo para falar ao seu coração. Fique atento para que você não perca aquilo que Deus tem para falar. Aquilo que Deus tem para falar é com você, tem tudo a ver com você. Amém? Hebreus capítulo 12, o verso 1 diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. Amém? Você pode orar comigo? Querido Deus, em nome de Jesus, nesta manhã, Pai, a tua igreja se reuniu para louvar o teu nome, Senhor. Entramos em tua presença com louvores, como diz a tua palavra. Agora fala ao nosso coração, Pai, nos dá direcionamento, nos dá, Pai, vida, pois a tua palavra nos proporciona isso. Em nome de Jesus, eu repreendo toda ação do mal que tenta nos roubar, furtando a nossa atenção, para que venhamos perder aquilo que o Senhor tem. Mas em nome de Jesus, que calem-se as vozes que vêm para tentar nos roubar. Se alguém entre nós entrou aqui preocupado, ansioso, que receba paz neste momento. Se alguém entre nós está enfermo, sentindo alguma dor, que receba alívio, receba cura, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. O que é o céu? O céu é o lugar onde as coisas são feitas do jeito que Deus as criou para ser. Isso é o céu. O lugar onde a vontade perfeita de Deus governa todas as coisas. O que acontece nos céus diferente da terra? No céu, a vontade de Deus, ela rege. No céu, o azul é azul, o verde é verde, o amarelo é amarelo. É do jeito que Deus criou. No céu não se mudam as coisas, porque a vontade de Deus rege todas as coisas. Assim era o Éden. Adão, Eva viviam no Éden, e a vontade de Deus era cumprida à risca. As coisas aconteciam do jeito que Deus as fez para ser. Eu quero abordar com vocês 3 tipos de visões. A primeira visão é a visão de si mesmo. É aquela visão que nós temos ao contemplar nós mesmos. O segundo é o olhar para o outro. O que acontece quando eu volto meu olhar para quem está ao meu lado. E o terceiro é o olhar de Deus, ou olhar para Deus. O que acontece quando eu olho para Deus? O que ocorre em cada uma dessas visões? No capítulo 1 de Gênesis, nós vemos Deus formando todas as coisas. No 6º dia, Deus forma o homem. O capítulo 2 de Gênesis vai trazer em detalhes como é que Deus formou o homem. E diz a palavra que ainda não tinham crescido as árvores, a vegetação. Então Deus plantou um jardim no Éden e colocou o homem no jardim. O Éden significa o lugar em que a vontade de Deus era perfeitamente estabelecida. Mas Deus colocou uma porta de saída. Capítulo 3 de Gênesis vai dizer que o homem usou a porta e saiu desse lugar. Muita gente procura o Éden, este jardim, esse lugar. Eles vão na região que a Bíblia descreve, tentam encontrar, mas eu acredito que o Éden não é um lugar físico. O Éden é uma consciência, é um olhar. Eu saí para caminhar
Lá em Poços de Caldas, estava lá na casa do meu sogro, eu saí para caminhar, e no fundo, assim, do bairro deles tem uma vegetação, e tem uma calçada extensa que o pessoal caminha ali, e eu já passei ali por muitas vezes, e eu estava meditando, e Deus falando comigo a respeito disso, e eu passei umas 3 vezes pelaquela vegetação, mas eu não tinha dado atenção a ela. Mas quando o Senhor estava falando comigo, eu reparei que naquela vegetação existiam árvores frutíferas. Tinha ali pé de ameixa, tinha uva japonesa, estava ali, eu não estava vendo, porque o meu olhar não estava atento para ver aquilo. Então o Éden é um lugar de uma consciência plena a respeito da vontade de Deus. Por isso que era um lugar onde havia tudo o que o homem precisava para si. Havia árvores de todas as espécies, mas o homem saiu desse lugar. O homem deixou esse lugar e a sua visão mudou. Diz lá Gênesis 3:7, os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Mas Deus não fez o homem e a mulher nu? Eles estavam nus desde que foram criados, mas eles não tinham percebido. Porque o homem e a mulher não perceberam que estava nu? Porque eles não olhavam para si mesmo, o olhar deles estava em Deus. Quando Deus percebeu que o homem estava só, Deus quer dar ao homem uma companheira. Então Deus diz ao homem, olha, vai dar nome aos animais. E Adão, ele não questiona a ordem de Deus, ele simplesmente sai e começa a dar nome aos animais, porque o olhar dele estava em Deus, o que importava era a vontade de Deus. Então ele estava fazendo o que Deus o instruiu para fazer. Enquanto ele fazia aquilo, ele estava sendo abençoado sem nem saber. Enquanto nós obedecemos a Deus, mesmo que você não está entendendo o que Deus está fazendo, mas Deus te deu um direcionamento, você está fazendo aquilo que Deus te mandou fazer, você está sendo abençoado, porque a vontade de Deus, ela vai ser sempre boa, perfeita e agradável. Então o homem, ele estava vivendo, o que importava é o que Deus queria, o que importava é o que Deus falava. Esse era o Éden. Mas o homem decidiu sair, houve uma mudança no olhar, e ele olhou para si mesmo. Agora o homem que olhava para Deus, ele olhou para si, ele percebe que está nu, e aquilo traz vergonha. Quando ele percebe os passos do Criador no jardim, o homem se esconde, porque ele estava com vergonha. A primeira lição que nós vamos tirar daqui é que quando nós olhamos para nós mesmos, nós sentimos vergonha. Quando nós contemplamos a nossa fragilidade, quando nós olhamos e vemos os nossos defeitos, quando nós percebemos o pecado em nós, nós sentimos vergonha. E o homem, ele está tomado pela vergonha. Ele se esconde de Deus, porque o pecado nos separa de Deus, nos leva para longe de Deus. E aí o homem faz para si roupas de folha de figueira. Essas roupas de folha de figueira significa a justiça própria. O homem quer se cobrir por si mesmo, ele quer esconder a sua nudez com a sua própria justiça. Mas imagine uma roupa feita de folhas, ela não vai durar, ela vai se secar, e assim é a nossa justiça. Então Deus fez para o homem e a mulher roupas de pele de animais, porque sem derramamento de sangue não há justificação do pecado. E o homem agora, ele viu a sua nudez, não tinha como ele não reparar mais. Então Deus cobre o homem com peles de animais. Sangue foi derramado para cobrir o pecado. Agora, quando o homem olha para o seu próprio corpo, ele não se vê mais nu, ele vê a pele
de um cordeiro. Já no princípio, Deus mostrava que a única forma de cobrir a nudez do homem, de cobrir a vergonha do pecado, era através do sangue e da roupa nova, como nós cantamos na canção. Então o homem se veste com aquela roupa, e quando ele olha, ele não vê a sua própria pele, ele vê a pele de um animal que morreu para cobrir, simbolizando o Cristo que haveria de vir e cobrir os nossos pecados. Olha que interessante, na crucificação, Jesus ele foi despido. Nos retratos, eles colocam, algo cobrindo a sua intimidade, mas Jesus foi deixado nu, simbolizando a nudez do pecado e a vergonha. Ele passou por isso porque ele estava levando sobre si o meu pecado, o seu pecado. Então ele foi despido, e olha o que diz o texto que a gente leu. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha. Ele sofreu aquela vergonha pela alegria que ele sabia que viria sobre todos aqueles que o receberiam. E quando Jesus estava na cruz, ele deu alguns gritos, e entre esses gritos ele disse assim: Deus meu, por que me desamparastes? O meu pecado, o seu pecado separou a Trindade. Pela primeira vez o Pai está separado do Filho, porque Deus, ele não comunga com o pecado, ele não compartilha com o pecado, e sobre Jesus estava o meu e o seu pecado. Então Deus se afasta de Jesus, e ele pela primeira vez se sente só. E quando nós nos sentimos só, nós não podemos nos acostumar a isso. Ei, você está se sentindo distante de Deus? Algo aconteceu, você não sente mais comunhão? Ei, não é mais do mesmo jeito. Aquela alegria, aquela intimidade que você sentia, você foi e você não faz nada. Jesus, quando percebeu, ele gritou: Deus meu, por que me desamparastes? Nós não podemos nos conformar com a ausência de Deus. Se você está se sentindo longe do Senhor, ei, você está só a uma oração de distância. Para que viver longe dele, se o sangue de Jesus Cristo, ele cobriu os meus pecados passados, os meus pecados presentes, os meus pecados futuros, e eu tenho direito a isso, porque foi pago um alto preço para que eu não ficasse mais longe de Deus. Isaías 53:5 diz assim: mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e foi esmagado por causa da nossa iniquidade. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Jesus pagou um preço para que você não fique longe dele, não fique distante dele. Você não precisa ficar longe do Senhor. Amanhã vai passar, não espere amanhã. Não faça como Faraó, porque Moisés foi chamado à presença de Faraó, porque a praga das rãs estava em todo lugar, havia rã em todo lugar. Então Faraó disse assim: olha, você vai orar para que Deus tire as rãs. E Moisés falou assim: quando você quer que eu ore? E Faraó falou: amanhã. Ele passou mais uma noite dormindo com as rãs. Ei, você não precisa dormir com as rãs. O Senhor está disponível agora. Ele está perto de você agora. Você pode clamar por Ele agora. Você pode ter intimidade com Ele agora. Para que esperar amanhã? Quando nós olhamos para nós mesmos, nós sentimos vergonha. Mas existe um outro olhar. Quando a gente olha para o outro, sabe o que acontece? Nós nos sentimos melhores, porque nós contemplamos o erro do outro, nós olhamos a nudez do outro. E quando você olha a nudez do outro, o orgulho vem sobre você, porque você pensa: eu sou melhor do que ele. Quando nós contemplamos a nudez do outro, nós passamos a ser arrogantes, porque a gente começa a olhar o defeito do outro. A segunda lição é essa: olhar para os erros dos outros nos torna orgulhosos e arrogantes.
Se você vê uma pessoa altiva em seu caminhar, em seu falar, é porque ela está olhando para o outro e julgando o outro e percebendo o defeito do outro. Tem muita gente que, para se esconder, ele aponta o erro do outro, para esconder o seu próprio erro. É por isso que a fofoca é tão prazerosa. Falar do outro dá prazer, por quê? Porque esconde a minha própria nudez. É por isso que programas que mostra a vergonha do outro tem tanta audiência. Os reality shows, a pessoa olha e vê o outro errando, vê as falhas do outro. Quando Jesus ele chegou em Gadara, havia um homem endemoniado, dominado pelas trevas. Esse homem vivia nu. Mais uma vez, o pecado simbolizado na nudez. Esse homem vivia no cemitério, ou seja, ele estava entre os mortos. Ele não poderia ser preso nem com correntes, porque havia uma legião que dominava aquele homem. Imagine como as pessoas viviam em um lugar que havia uma pessoa numa situação tão terrível. Sabe como as pessoas viviam? Eles viviam bem, porque eles falavam assim: eu posso ter todos os erros, mas eu não sou como ele. Eu posso ter todas as falhas, mas igual aquele homem, eu não sou. Então ele escondia a nudez dos outros, mas Jesus chegou e repreendeu aquela legião de demônios. E quando ele chega, o que diz a palavra? Eles viram o homem em perfeita consciência e ele estava vestido. Jesus ele veio cobrir a nossa nudez. Agora aquele homem estava vestido, e sabe o que eles fizeram? Expulsaram Jesus, falando: Jesus, vai embora daqui, porque agora é a nossa vergonha que vai ser exposta, nós não temos mais onde nos esconder. Quando alguém vir falar para você mal de alguém, é porque ela quer esconder os seus próprios defeitos, a sua própria nudez. Olhar para o outro traz isso. Hebreus 12:2 que nós lemos diz assim: tendo os olhos fixos em Jesus. Os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e aceitou-se à direita do trono de Deus. A terceira lição nesta manhã é que olhar para Jesus nos dá esperança. Olhar para Jesus tira a nossa vergonha. Olhar para Jesus nos faz humilde, porque humildade não é você ser menor do que você é. Humildade é você ser quem você é. Você só consegue ser quem você é se você olhar para aquele que foi nos dado como exemplo. Nós fomos chamados para ser como Cristo. Então quando você olha para Cristo, a sua vergonha se vai. Eu me lembro que eu estava muito abatido, porque eu estava contemplando as minhas fraquezas. Eu estava olhando para mim mesmo, eu não tinha força. Foi quando Deus chamou a minha atenção e disse: o seu olhar está no lugar errado. Olhe para Jesus. Quando você olha para Jesus, você esquece os seus defeitos, os seus erros. Foi olhando para Jesus que a sua vida foi transformada. Olhar para Jesus nos traz esperança. Quando você olha para você, você tem que ver a pele do Cordeiro em você. Jesus pagou um alto preço para te vestir na sua graça. Nós somos santos, não é pelos nossos acertos, é porque Ele é santo. Nós temos acesso a Deus porque Jesus deu a sua vida por nós. Não é pelo que nós fizemos, é pelo que Ele fez. Jesus convidou a todos dizendo assim: venham a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Quem dá o descanso é o Senhor. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a sua alma. Você só encontra descanso para a alma olhando para Jesus. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Isaías 61, verso 10 diz assim: é imensa a minha alegria no Senhor meu Deus, pois Ele me
vestiu de roupas de salvação e pôs sobre mim um manto de justiça. Sou como o noivo com as suas vestes de casamento, como a noiva com suas joias. Jesus morreu para que você olhasse para si mesmo e não visse mais a sua nudez, você passasse a ver Jesus Cristo vivendo em você. É por isso que o Espírito Santo, ele não vem ficar do seu lado, nem na casa do vizinho. O Espírito Santo, ele veio habitar dentro de você. Você é o tabernáculo, você é a habitação. O Espírito Santo ele está fazendo de você luz para o mundo. Então, quando você olhar para si mesmo, pare de contemplar a sua nudez e veja Jesus Cristo vivendo em você, transformando a sua vida, te dando esperança. O céu é o lugar onde as coisas são do jeito que Deus as criou para ser. Ei, você é a extensão dos céus, por isso que nós oramos dizendo: venha o teu reino, venha a este lugar, aonde a vontade de Deus é plena, aonde a vontade de Deus é perfeita. Você é a extensão do reino dos céus, está ligado a Cristo Jesus. Assim era o Éden, um lugar onde a vontade de Deus era seguida à risca. Quando Deus mandou o homem se posicionar, cuidar do jardim, foi isso que o homem fez, e o homem era feliz fazendo o que Deus mandou ele fazer. Até que o homem decide fazer as coisas do seu jeito, é por isso que nós vemos esse caos. Olhar para o Senhor é viver a sua vontade plenamente, é ter o seu olhar exclusivo em Deus, mesmo sem entender. Exatamente tudo estava da forma que Deus tinha feito para ser. Adão obedecia, Adão desfrutava. Nós perdemos muito tempo questionando Deus, tentando entender por que Ele fez isso ou aquilo, e deixamos de experimentar e viver a sua boa, perfeita e agradável vontade. Obedecer a Deus é sempre bom, porque a sua vontade é boa. Nós estávamos vivendo um momento bem trabalhoso em nossas vidas. Nós estávamos cuidando da igreja ali no Taboão e assumimos a superintendência. Agora nós éramos responsáveis por 4 igrejas, administrativamente, financeiramente, cuidávamos dos pastores e pastoreando a igreja local. E aí o pastor da nossa igreja de Santo André entregou a igreja, e nós assumimos a igreja do Taboão e a igreja de Santo André, e cuidando de todas as outras coisas. E aí teve um encontro das pastoras, e a Juliana, que nunca é sorteada para nada, foi sorteada e ganhou. Sabe o que ela ganhou? Ela ganhou a oportunidade de organizar o MQVO, o Retiro das Mulheres. A gente já estava muito atarefado, a gente ainda dava curso de teologia, era um tempo bem ocupado mesmo. E aí agora a Juliana ganha de presente: olha, agora vocês vão ter que cuidar, vocês vão descobrir o lugar, vão visitar os lugares, vão fazer tudo, cuidar de tudo. Eu falei: uau, que beleza. Mas obedecer é sempre bom, é sempre perfeito. Gente, nós não tínhamos mais tempo. O único tempo que nós tínhamos era a nossa folga, que era na segunda-feira. E eu falei: Juliana, nós vamos ter que usar o nosso tempo de folga, porque é sempre bom obedecer. Aí nós contatamos vários hotéis, vários lugares para fazer. E segunda-feira eu falei: ó, Ju, é a nossa folga, então vamos fazer de conta que a gente está viajando, que não é trabalho. E aí a gente, em obediência, nós fomos. E aí nós chegamos pela manhã no primeiro lugar. A gente chegou lá em Atibaia, se eu não me engano, fomos entrar. A mulher falou: não, antes de vocês verem, olha, vocês vão sentar e vão tomar um café. E aí eles nos serviram aquele café maravilhoso. A gente curtiu o café. Ele falou: agora vocês vão conhecer esse lugar, um lugar maravilhoso. A gente ficou um tempo ali, saímos e fomos para o outro hotel que a gente tinha marcado. Chegamos lá perto do almoço. Ele falou: olha, vocês não vão fazer nada primeiro, vocês vão almoçar agora, vocês vão curtir a comida do hotel. A gente foi, curtimos. Aí a gente tinha que ir para Águas de Lindóia. Aí o caminho a gente ainda passou num outro lugar maravilhoso. Chegamos lá, a pessoa falou: antes de você ver qualquer coisa, tem um café da tarde, vocês vão aqui curtir um café da tarde.
Aí a gente saindo lá, depois de ver o lugar, a mulher falou assim: mas vocês vão para a Água de Lindóia, lá é longe, vocês vão conseguir voltar? Aí a gente falou: não sei, a gente vai para lá e vamos voltar. Ela falou: não, espera aí. Ela ligou para o gerente e falou assim: olha, eu quero um quarto para 2 pessoas ficarem aqui. Aí a gente falou: tá bom, já que você insiste. Aí ela falou assim: olha, dá tempo de vocês ir na cidade e comprar um pijama para vocês. A gente foi para a cidade, em vez de pijama a gente comprou sunga e biquíni, a gente ficou na piscina, depois a gente foi jantar, nós dormimos no hotel, tomamos um café da manhã maravilhoso. Você entende, enquanto nós obedecíamos ao Senhor, o Senhor estava cuidando de nós. Nós abrimos mão do nosso tempo de descanso e Deus nos proporcionou um tempo maravilhoso. Nós fizemos isso acho que umas 4 semanas seguidas, toda segunda-feira a gente saía para esses lugares, era surpreendido por Deus. Ei, quando você obedece, Deus está cuidando de você. Deus ama a obediência. O primeiro Adão, ele foi rejeitado pela desobediência. O segundo Adão, nosso Senhor, ele foi marcado pela obediência. Ele foi fiel até a morte, morte de cruz. Obedecer é sempre bom, obedecer é maravilhoso. Por isso que quando Deus falou assim: olha, agora não é mais Taboão, agora é Cruzeiro, a gente falou: aleluia, nós vamos lá sem entender, porque a vontade de Deus é sempre maravilhosa, a vontade de Deus é sempre melhor, estar em obediência a Deus é sempre melhor. Você vai ser surpreendido, ainda que você não entenda. Se Deus está falando com você algo, simplesmente obedeça, porque Deus, Ele cuida de tudo e a sua vontade é sempre a melhor. O que é fé? Você sabe o que é fé? Para algumas pessoas fé é pensamento positivo, ou fé é você crer com muita intensidade. Não, fé não é isso. Fé está relacionada à obediência. Por isso que o texto que nós lemos diz que Jesus é o autor da fé, foi Ele que escreveu a fé. Por isso que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a mensagem de Cristo. Fé só é fé se Deus falar, fé só é fé se for a palavra de Deus, porque se Deus diz que cura, Ele vai curar, mas se Ele não quer curar, não adianta você insistir, porque a palavra dEle é a vontade dEle. A fé está ligada ao que Jesus é, aleluia. A fé tem um hábil escritor por trás. Jesus é o autor. Por isso que a fé, ela vai vir pelo ouvir. João 5,19 diz assim: Jesus deu esta resposta: eu lhes digo, verdadeiramente o Filho não pode fazer nada de si mesmo, ele só pode fazer o que vê o Pai fazer, porque o que o Pai faz, o Filho também faz. O olhar de Jesus estava em Deus, Jesus se movia olhando para Deus. Nós, a igreja, nos movemos olhando para Deus. Quando você olha para Deus, as situações ruins, elas desaparecem, as suas falhas desaparecem, os problemas desaparecem. Os olhos são como candeia do corpo. Quando seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo será cheio de luz. O Senhor, Ele quer mudar o seu olhar nesta manhã. Se você está se sentindo ruim consigo mesmo, ei, você está olhando para o lugar errado. Se você está se sentindo melhor do que os outros, você está olhando para o lugar errado. Você só será você mesmo se você estiver olhando para Cristo, o autor e consumador da fé. Estamos diante desta mesa. Esta mesa que simboliza pão e vinho. O pão, o corpo de Cristo que foi dado por nós, foi partido por nós. E o suco de uva simboliza o sangue que pagou pelos nossos pecados. Ei, por que você está com seu coração apertado? Se já foi pago um alto preço, se você nesta manhã vai participar disto, se a sua nudez foi coberta, se você agora olha para si mesmo e já não vê mais as suas falhas, você vê o Cordeiro. É com esse coração que nós vamos participar, porque a palavra diz que examine o homem a si mesmo e coma. Tem muita gente que nesta hora de examinar a si mesmo, eles examinam, eles olham para si, eles veem a sua nudez e sabe o que fazem? Não comem.
examine e coma. Todas as vezes que eu examinei a mim mesmo e falei assim, eu vou participar, eu tomei em pecado. Porque a Bíblia diz que todos pecaram, e aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Ei, quando você examina a si mesmo, você tem que dizer, eu não sou capaz, eu não tenho em mim mesmo condição de participar. Todas as vezes que nós nos examinamos, é para a gente nos encontrar em falha. Mas ele diz, examine e coma. Por quê? Porque aqui, o que nos faz comer está aqui. É o corpo de Cristo que foi dado, é o sangue que perdoou os pecados. Então, quando você examinar e ver a sua nudez e contemplar o seu pecado, se lembre do sangue, se lembre do que Jesus fez. Ei, os seus pecados estão perdoados em Cristo Jesus. Se algo te incomoda, é só você confessar a Ele e receber perdão e voltar à comunhão. É a mesa que nos convida a cear. Está à nossa disposição, não perca isso. Você que recebeu a Cristo como seu Senhor e Salvador, você tem direito à mesa. Você que, obedecendo aos seus mandamentos, se batizou, você tem direito, não rejeite. E se alguém aqui ainda não fez isso, ei, olha a oportunidade. Você que não recebeu a Cristo, que ainda fica vivendo uma vida pesada, uma vida longe da presença do Senhor. Quando o homem se afastou de Deus, no jardim se escondeu, você sabe o que Deus fez? Deus rompeu o silêncio, Deus atravessou a ponte, Deus foi no meio do jardim e gritou, Adão, aonde você está? E Adão recebeu de trás dos arbustos, ele respondeu, eu estou aqui, Senhor. Eu me escondi quando percebi o Senhor se aproximando. E Deus falou, por que você se escondeu? E ele falou, porque eu estou nu. O Senhor tem vestes novas para você. Você não precisa mais se esconder. Assim como o Senhor chamou por Adão no jardim, Ele está chamando você. Ele está te convidando para ter um relacionamento com Ele. E se você está pensando, puxa, mas eu não sou digno, uau, você está na posição correta, ninguém é digno. Por isso o Cordeiro foi morto. Aqui entre nós, se alguém ainda não tomou uma decisão por Jesus Cristo, esse é o momento. Você pode fazer isso agora. Basta você sinalizar e dizer, eu quero fazer parte disso. Levantando a sua mão, você pode receber a Cristo. Ou se você se afastou do Senhor, você foi para longe do Senhor, ei, não fique longe. A oportunidade está dada a você. Volte hoje. A Bíblia diz, se ouvires hoje a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração. Se você precisa se reconciliar com Deus, é hoje o momento, esta é a hora, é agora que Ele te chama. Ele quer te devolver alegria, Ele quer tirar você do lugar onde você está escondido, para que você viva uma vida na sua presença. E todas as vezes que alguém disser para você, ei, eu vi o que você fez, eu vi a sua nudez, você vai dizer, mas ela foi coberta pelo sangue do Cordeiro. Os meus pecados foram lavados, a minha vida foi resgatada. Aonde está você que precisa receber a Cristo ou se reconciliar com Ele? Se aqui em nosso meio tiver alguém, dê um sinal com a sua mão, fique de pé, sinalize de alguma forma. Porque a Bíblia diz, olha, você crê com o coração e você confessa com a sua boca, você torna pública a sua decisão. Aonde está você que precisa se reconciliar ou receber a Cristo como seu Senhor e Salvador? Ele está te chamando, Ele insiste, Ele quer se relacionar com você. A voz dele ecoa no jardim e o nome que Ele chama é o teu. Você que nos acompanha online, você também pode manifestar a sua decisão, dizendo, olha, eu decidi, eu quero
Comunique aí no chat, manifesta, diga: olha, eu quero me entregar ao Senhor Jesus, eu quero me reconciliar com Ele. Mais uma vez eu pergunto, aqui presente, alguém precisa fazer essa decisão? Alguém entre nós? Eu peço à igreja que se coloque de pé, e nós vamos orar nesta manhã, porque isso é oportunidade. Sabe quantos querem uma oportunidade? Quantas pessoas ficam esperando a vida inteira por uma oportunidade? E a oportunidade é dada todas as vezes que nós nos reunimos aqui. Então a gente precisa celebrar a oportunidade. Eu pergunto pela última vez: alguém aqui precisa tomar essa decisão? É só levantar a sua mão, ou sair do seu lugar e vir à frente, nós oraremos com você. Se não, eu quero orar com a igreja por esta oportunidade. Quero orar com você. E quando você orar, lembre-se de quem está perdido, lembre-se do seu vizinho, de um parente, lembre-se de um amigo. Ei, ore por aqueles que estão lá fora, porque eles precisam de vida, e você tem esta vida em você. Você tem a palavra, você tem as boas novas. Então, juntamente, um com o outro, vamos orar. Senhor, esta oportunidade rica que foi dada nesta manhã, ó Deus, existem parentes nossos que ainda não entregaram a vida, estão vivendo escondido. Existem, Senhor, lá fora tantas pessoas que ainda não tiveram encontro contigo. Nós oramos por eles, nós oramos por esse bairro onde estamos, oramos pelos nossos vizinhos, oramos, Senhor, ó Deus, pelos aqueles que estão à nossa volta. Todos os dias nos encontramos com os perdidos, Senhor. Quando pegamos os ônibus, eles estão lá, no nosso trabalho eles estão perto, em reuniões íntimas, familiares, estão lá os perdidos. Senhor, o Senhor deu a vida por eles também. Ó Deus, alcança os perdidos, alcança, Pai, alcança aquele que está longe, alcance os filhos, alcance os pais, alcance os cônjuges. Ó Senhor, em nome de Jesus, que haja salvação, que haja cura, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, cura essa terra, leva a liberdade aos cativos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh Deus, a tua voz ecoa nos jardins, chamando por José, por João, por Maria, por Fernando, por Cláudia. A tua voz está dizendo os nomes e chamando a tua presença. Nós somos os portas-vozes. Os anjos queriam anunciar esta mensagem, mas o direito é nosso. Por isso, aviva a tua igreja, aviva os corações. Aquele que estava parado, que comece a se movimentar. Aquele que estava tímido, receba dos céus poder, autoridade. Aquele que não orava mais, receba vigor, receba restauração. Aquele que estava frio, seja aquecido pelo Espírito Santo. Aquele que precisa de renovo, receba agora em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia. Deus é bom. Deus maravilhoso.